Orações que Deus não pode ouvir. Existem orações que Deus não ouve. Provérbios 28:9 diz: aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até suas orações serão abomináveis. Então nós vemos aí que se nós desobedecer a lei de Deus, desviar os ouvidos de obedecer, de ouvir a lei de Deus, até mesmo nossas orações também não é ouvida por Deus. Aquele que é contra a lei de Deus é inimigo de Deus. Se uma pessoa é contra a lei de Deus, ele é inimigo de Deus. Até mesmo as orações é uma abominação. O que é abominação? A abominação é uma coisa detestável, odiosa, repugnante, insuportável. Aquele que nega a lei de Deus, especialmente o primeiro mandamento, que aponta a Deus como o único Deus eterno e soberano, e ainda está orando, pode parar de orar, porque as suas orações é uma abominação aos olhos de Deus. Terrível, né? Terrível coisa. Então a gente vê aí o povo, especialmente o povo adventista, que professa guardar os mandamentos, que Deus deu mais luz para eles do que para qualquer outra igreja do mundo, eles andam aí negando o primeiro mandamento. Quando se fala o primeiro mandamento para eles, eles brigam com a gente, brigam com a gente. E essas pessoas que negam o primeiro mandamento, que em vez de adorar o único Deus, o Pai, o Criador do céu e da terra, eles estão adorando três deuses. E ainda quer que o Senhor Deus ouve as orações. Para Deus ouvir as nossas orações, primeiro nós temos que ser fiel a Deus. Lá em João 15:14 diz assim: e vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Aquele que não faz a vontade de Deus não é amigo de Deus. E se não é amigo de Deus, é inimigo de Deus. Aquele que faz a vontade é meus amigos. E quem não faz a vontade é inimigo. O inimigo que não é o contrário, né, de amigo. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E ainda as pessoas pensam que, negando a lei de Deus, o primeiro mandamento, e ainda Deus vai ouvir as suas orações. Deus não vai ouvir as orações desse povo. Por quê? Porque as pessoas não obedecem a Ele. Se Deus tivesse criado o homem como cria os animais irracionais, tudo bem. Os homens não têm raciocínio, não têm inteligência, não têm noção, agem por um impulso, como os animais. Tudo bem, mas Deus criou o homem com capacidade, Deus criou o homem como Ele, com capacidade de raciocinar, de obedecer, de pensar. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, é um mandamento pisado. E as pessoas que negam esse primeiro mandamento é inimigo de Deus. Deus não criou o ser humano, né, como os animais. Quando as pessoas negam o primeiro mandamento, ela coloca a doutrina da Trindade acima da Bíblia, não são mais abençoados por Deus. Deus não pode atender as orações. Seria até mesmo uma injustiça da parte de Deus ouvir a oração de uma pessoa
que desobedece a sua palavra. Elas não preencheram os requisitos, elas não fizeram a sua parte, elas não fizeram a parte humana, elas não podem ser atendidas. E se esse tipo de pessoas fosse levada para o céu, elas criariam confusão lá no céu. Elas também, quem não é fiel aqui na terra, também não seria obediente lá no céu, fiel lá no céu. Então Deus não pode atender essas pessoas. Lá Isaías 1,15 diz assim: porque quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço. Quando as pessoas negam a lei de Deus, elas não serão atendidas por Deus, serão rejeitadas as suas orações. As pessoas ficam numa situação pior do que os mundanos que não conhecem nada da Bíblia. Porque Deus não exige dos ímpios lá no mundo o que exige de uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia. Então, aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até suas orações serão abomináveis. Temos que guardar todos os 10 mandamentos. Temos que defender os 10 mandamentos. Temos que, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, temos que defender os 10 mandamentos. Defender especialmente o sábado, que é o dia santo do Senhor, separado, escolhidos, abençoado, santificado, para ser o dia especial de comunhão com Deus. Então nós temos que obedecer também o sábado, e especialmente também o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o mandamento mais odiado, mais desprezado. O mandamento que os adventistas não guardam de jeito nenhum. E aquele que desvia seus... Aí lá está escrito também que aquele que guardar toda a lei, quase toda a lei, e tropeçar em um só ponto, são culpados de todos. Então, se você nega o primeiro mandamento, você está negando os 10 mandamentos.